Olá, boa noite. É com alegria que estamos começando mais uma vez o programa Estado de Damasco na TV. Este programa é organizado pelo Centro Espírita Nova Era, que fica na Rua Tiradentes, número 620, aqui em Guaxupé. Hoje, para bater um bate-papo conosco, a nossa colaboradora é a Darcy. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço o convite e poder falar com você, telespectador. A Darcy preparou para nós sobre o livro, alguns comentários sobre o livro O Céu e o Inferno, que é uma das obras básicas, codificadas por Allan Kardec. Então vamos ouvir. Então, Dani, esse livro ele foi editado em 1º de agosto de 1865. Então, por estar nesta data, neste mês, comemorando 152 anos, este livro vem trazer para nós tantos ensinamentos importantes e às vezes ele faz parte do Pentateuco, que Allan Kardec nos deixou, que é o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, Obras Póstumas, a Gênesis, Então, veja bem, mas o Céu e Inferno, muita gente acha que é uns relatos que não tem muita importância, e ele é importantíssimo, porque ele tem duas partes, Allan Kardec fez uma divisão do livro em duas partes. A primeira parte, ele fala de doutrina, mas qual a parte da doutrina que ele abrange? Ele abrange o céu, o inferno, o purgatório, o limo, as almas felizes, as almas infelizes, as que estão no meio termo, as almas intermediárias, as almas obsessoras. Então ele faz assim um apanhado muito bom sobre vários assuntos. E na segunda parte, ele faz são relatos que ele, ouvindo os espíritos, conversando com os espíritos através dos médiuns, ele foi coletando dados, e desses dados que ele coletava, ele fez uma classificação, dependendo de como a pessoa teve aqui na Terra, um caráter, uma vida idônea, uma conduta reta, e aí lá ele pergunta como ele se sente. Aí ele vem esclarecer que ele se sente feliz, que ele acordou num lugar bonito, que ele acordou muito bem na pátria espiritual. Outros, aqueles que se diziam aqui na Terra, os grandões, os bonitões, cheios de orgulho, cheios de imperfeições, se manifestam como sofredores, que ele chama almas desgraçadas, porque não tiveram a felicidade de uma paz no futuro. E assim esses relatos na segunda parte do livro vão nos ensinando o quê? Qual o comportamento que nós devemos ter nesta existência, quando estamos aqui na vida física, na vida material, qual que é o nosso procedimento ideal para que sejamos almas felizes. Ou então, por que as almas são desgraçadas, são infelizes? Porque aqui não tiveram uma postura, uma conduta reta. Então, esses relatos são importantíssimos, porque através deles nós vamos aprender o que é certo e o que é errado, o que devemos e o que não devemos fazer, o que nós queremos na nossa vida futura sermos. Então, Allan Kardec tem uma frase muito interessante que ele diz assim: o tolo aprende com os próprios erros e o sábio até aprende com o erro do outro. Então, se nós formos sábios, nós vamos ler esses relatos que estão no livro Céu e Inferno, na sua segunda parte, e vamos ver por que ele foi feliz, o que ele fez de bom, qual foi a conduta dele, por que ele foi infeliz na chegada dele na vida espiritual, o que ele fez de ruim, quais foram as suas imperfeições. Então, nós observando isso, nós vamos corrigir as nossas faltas, nossas imperfeições, vamos aprendendo.
Então é onde, essa frase eu gosto muito dela, que se eu for uma pessoa sábia, eu vou aprender com o erro que esses tiveram. Esses erros que eles tiveram, eu vou procurar não cometer. Que vai me poupar muito sofrimento, né? Muito sofrimento. E temos ainda, na primeira parte, além de falar sobre... Ele dá exemplos de várias seitas, várias religiões, o que elas acham do céu, do inferno, como que elas entendem isso. E depois ele dá a luz do Espiritismo, como isso é explicado. E tem também, na sua primeira parte, um estudo sobre o porvir e o nada. Porque nós sabemos que existem pessoas que não acreditam em nada depois da vida terrena. Acha que quando acabar o corpo, acabou tudo. Ledo engano, né? Ledo engano. Por quê? Eles vão chegar lá e vão se surpreender que a vida não acabou, não. Porque se nós acharmos que eles pensam como eles pensam assim, eles acham que vamos gozar a vida, vamos gozar enquanto estamos aqui, vamos fazer isso, fazer aquilo, porque não precisa deixar nada para ninguém, não precisa ser bom, não precisa fazer caridade, não precisa nada, vamos gozar a vida. O que é isso? E pensar só em nós. Egoísmo puro. Egoísmo puro. Pensar só na gente. Ele não está nem aí com o que está acontecendo à sua volta. Ele não está nem aí se ele vai agir certo ou errado, porque quando ele morrer acaba tudo. Coincidentemente, na semana passada, retrasada, nós tivemos alguém conversando sobre isso, e naquela fala do rico e Lázaro. E o rico passa desse sofrimento pedindo para vir realmente, já que ele não podia, outro vir contar para os irmãos, para realmente... Quer dizer, nós temos aí o céu e o inferno contando para nós. Então, e o que Jesus responde, né? Não, deixa, eles têm os profetas lá na terra. Quer dizer, os profetas para nós, você quer um profeta maior do que o livro Céu e Inferno? Você quer um profeta maior do que o Evangelho? Então, para nós, os profetas são aqueles caminhos que nos levam a conhecimento. Já vai trazendo, né? Esclarecendo tudo, né? Então, os profetas antigamente eram aqueles que viam coisas do futuro, que ia acontecer e tal, mas que também preparavam o povo para a vinda de Jesus, né? Só vai alegar a ignorância realmente quem achar interessante ficar na ignorância. Mas é bobeira porque realmente ele está se comprometendo e depois ele vai estar passando por dificuldades, né, por sofrimentos. Justamente. Então, quando a pessoa pensa em gozar a vida, que não tem nada depois da morte, vamos gozar a vida, coitado, né? Coitado. Porque a hora que ele acordar do lado de lá e ver o que ele deixou de fazer de bom e o tanto que ele aproveitou a vida e não valeu de nada, aí que vai vir o sofrimento, né? Então, a felicidade para esses que não creem numa vida futura é ledo engano. E também a felicidade deles é a felicidade do esperto, do mais astuto, né? Aquele que foi o espertinho em todo sentido. Então, gente, depois disso veio o Consolador. O Consolador, o Espiritismo, através do missionário Allan Kardec, que nos trouxe, que rasgou este véu, né? Rasgou este véu de que com a morte tudo acaba. Então nós sabemos que existe a vida espiritual, que de lá que nós viemos. Então existe sim um porvir. E este porvir vai depender do quê? De nós mesmos. Vai depender das nossas atitudes. Se for boas, seremos felizes, né? Ganhar o céu. Também pensar que o céu é chegar lá, criar umas asinhas e ficar voando, né? Como um anjinho. Ou então chegar lá, sentar numa poltrona, numa cadeira de balanço e gozar de felicidade eterna. Até esse conceito também é muito comum a gente escutar alguém dizer, né? Que quer morrer para descansar. Ou para trabalhar menos. Então, realmente, também não é assim que funciona, né? Não. O trabalho é lei de Deus, ele está em todos os lugares, seja no plano material ou no plano espiritual. Uma das leis de Deus é a lei do progresso. E só há progresso se nós trabalharmos. Tanto aqui na vida material,
quanto na vida espiritual. A vida espiritual não para, não cessa, porque Deus não para nunca. Ele não para com a sua obra. Senão acabaria o mundo, acabaria as pessoas, iam morrendo, não nasce outra, então vai acabar. Não, existe a lei de evolução, que é através das nossas reencarnações, essa palavrinha mágica, né? Esse é o cerne do nosso espiritismo, da nossa religião, da nossa crença, dessa doutrina maravilhosa. Então, através da reencarnação, nós recebemos chances de corrigir as nossas falhas, as nossas imperfeições, e assim evoluindo até chegar um dia a sermos espíritos felizes. Mas não é essa felicidade de cadeirinha de balanço, não. Porque aqueles que chegam à felicidade e são os cooperadores de Deus, como Jesus o foi, né? A gente chama de co-criador em plano maior. Isso. Assim como nós também, quando trabalhamos em qualquer âmbito, né, não só profissional, somos também co-criadores em plano menor. Ou seja, todos estamos contribuindo para a criação, né? Então, e ainda neste livro, tem o capítulo 7º, ele tem um nome assim, ó. É Código Penal da Vida Futura. Código Penal da Vida Futura quer dizer o quê? Que ele está nos dando umas regras que nós podemos seguir para que saibamos possamos um dia sermos espíritos infelizes. Então esse Código Penal não é como a gente vê na Terra, junto aos humanos, não. Que você pensa num tribunal, num juiz te apontando o dedo, no promotor te acusando. Não é esse Código Penal. Não é isso. Deus não nos apontará o dedo. Porque Deus nos ama. Deus nos ama e Ele quer a nossa felicidade. É nossa, através das nossas imperfeições, que não conseguimos ver a nossa felicidade, não está lá no céu, não está ali, está do nosso lado. A nossa felicidade está à nossa frente, está juntinho conosco, basta que nós enxerguemos. A própria expressão que Jesus fala que veio construir o reino dos céus, hoje nós entendemos muito bem, né, que esse reino dos céus está dentro de cada um de nós. É a nossa paz de consciência pelo dever cumprido a cada dia. Isso mesmo, com certeza. Então, aí nesse Código Penal, que Allan Kardec nos presenteou, porque através dele você pode ser feliz ou desgraçado. Se você seguir esse Código Penal, nós seremos felizes, né? Então, se nós ignorarmos, se nós infringirmos esta lei, esse Código Penal, nós vamos ser punidos, sim. Mas não punidos por Deus. É chance que Deus nos dá de melhorarmos, de nos corrigir. Como nós temos uma lei de trânsito. A lei de trânsito ou alguma outra lei criminal, se você matou e tudo, você vai para o processo, né? Vai ser processado. Então a lei humana tem o poder na mão de te julgar, te prender, né? Vamos supor, você atropela uma criança, você infringiu uma lei de trânsito, essa criança morre, então você está errado nesse sentido, se a pessoa errou, né? Porque muitas vezes foge da vontade dela, ela está certa no trânsito e acontece o acidente. Então, o que aconteceu? Vai haver um julgamento. Cabe a estes homens que vão julgar, juiz, promotor, pessoas que estão ali, te dar uma pena, a pena de ir preso. Então ele vai poder te prender, fazer alguma coisa, mas ele vai ressarcir, esse dano vai ser sanado. Vai ser reparado, né? Vai ser reparado? Não. Por quê? Porque ele pode ser reparado se ele desse a vida novamente. E isso ninguém dá a vida a alguém. Você pode ser preso, você pode ser condenado, mas a vida, o dano, não se repara. Já na lei de Deus é diferente.
A lei de Deus, o Código Penal de Deus, a maior lei é o amor. E ele vai julgar as suas intenções. Qual foi a sua intenção? A sua consciência, o que está dizendo? Porque é na sua consciência que mora o tribunal. Não é no dedinho de Deus. É na sua consciência. Às vezes você sabe que uma coisa é errada, mas você acaba praticando. Você tem consciência que você errou. Aí o que nos acontece? Nós podemos corrigir. Não podemos? Mas antes... Um dia vamos corrigir. Pode demorar, mas a correção vai vir, né? Tem que vir, porque senão nós não faremos nossa evolução, né? Então, nesse Código Penal, ele tem o capítulo, o artigo 1º, que diz assim, ó, a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. O que nós vamos entender disso que nós lemos aqui? Que a alma, o espírito, vai sofrer as consequências? Então, o Espiritismo nos diz que esta lei chama lei de causa e efeito. Né? Se nós fizermos o bem, vamos receber o bem na medida que nós fizermos. Se nós fizermos o mal, nós vamos receber o mal na medida que nós fizermos. Tudo com justiça, né? Com justiça. Nós vamos dar uma pequena pausa, Darcy, e você nos aguarde também. Nós vamos chamar os nossos patrocínios culturais e já nos retornamos. Artcom, há 35 anos contribuindo para o desenvolvimento da região. Produzimos lajes, blocos, mourões e vigas pré-moldadas para a construção de sua casa. Corte e dobra de ferro e aço que agilizam e dão economia em sua obra. Saneamento básico, tubos de concreto, fossas sépticas e galerias para águas pluviais. Contamos com um laboratório próprio para que nossos produtos sejam produzidos dentro das normas técnicas. Entregamos em toda a região com rapidez e qualidade comprovada. Artecom, ligue 3571-1096 e lhe enviaremos um representante. Rodovia Muzambinho Guaxupé, quilômetro 100. Há mais de 40 anos no mercado óptico, a Ótica Principal vem priorizando cada vez mais o bom atendimento ao cliente. Uma ótica de precisão a serviço da sua visão. Experiência, agilidade na entrega de serviço, facilidade no pagamento e muita seriedade. Óculos solares e receituários de grifes. Óculos é o nosso negócio. Avenida Conde Ribeiro do Vale, 485. Telefone 3551-2016. Olá! Agora você pode nos assistir também pelo nosso canal no YouTube. O endereço está aí, na sua tela. Curta, compartilhe, se inscreva. Estrada de Damasco. A Casa Fortaleza tem tudo o que você precisa, do básico ao acabamento, os melhores preços e as maiores variedades que você pode pagar em 6 vezes nos cartões Visa e Master. E ainda fazemos financiamentos pela Construcar e Cicobi Cred. Agora com uma novidade, você pode comprar peças e acessórios para o seu veículo na Casa Fortaleza, que fica na Rua Borba Gato 556, Recreio dos Bandeirantes. Telefone 3551-6589. Dando prosseguimento ao nosso bate-papo de hoje, estamos falando sobre o Código Penal da Vida Futura. Este capítulo está inserido no livro Céu e Inferno e quem está comentando para nós é a Darcy. Nós terminamos outro bloco, você comentando o artigo 1º. Então, né? No artigo 1º a gente vê que as causas, a lei de causa e efeito, porque de acordo com o que você faz, na medida que você fizer, você vai receber, né? Agora, nós não podemos esquecer que o amor de Deus ele é incondicional. Se nós nos atermos lá na pergunta do Livro dos Espíritos, na número 19, que pergunta sobre as qualidades de Deus, aí ele coloca não como qualidade, né? Se eu for falar tuas qualidades, você é uma pessoa inteligente, você é bonita, você é alta, você é isso, é aquilo. Então, mas em Deus é colocado os atributos. Então, Deus é bom, Deus é justo, Deus é todo poderoso, Deus é onipotente. Aquele que pode mesmo nos fazer alguma coisa é Deus. Deus que cria tudo.
Deus é único, Ele é eterno, Ele é imutável, as leis dele não mudam. Se você é Dariel, eu sou Darcy, a lei que é para você é a mesma para mim. A lei para um criminoso é a mesma de uma pessoa digna. Por quê? Porque ele vai ter que corrigir as suas imperfeições até virar uma pessoa digna. E Deus é perfeito, então na sua perfeição todas as leis dele Tudo são perfeito, perfeitas. e não muda, ele é imutável, ele não muda, então as leis dele também não mudam. Então, esses atributos de Deus nos dá uma segurança muito grande, porque você olha numa obra, você vai falar assim, nossa, quem pintou isso daqui, né? Se nós olharmos na natureza, se nós olharmos no ser humano, nós vamos ver de quem é essa obra. É de Deus. Então nós vemos a perfeição de Deus. E nós tínhamos terminado falando, porque Deus é justo e bom, né? Por isso me lembrei agora dos atributos de Deus, que é fundamental nós crermos nesses atributos. Porque esses atributos é o que dá pra gente entender. Porque existem outros atributos, né? Mas a nossa inteligência ainda é pequena para entender, né? Então não dá pra gente entender todas as atribuições de Deus, os atributos, as qualidades, assim, por dizer, de Deus. Bem, no segundo artigo do Código Penal, eu esqueci de dizer, Daria, o Código Penal são 33 artigos. Se nós formos abordar um por um, nós passamos a noite aqui, né? Então, eu escolhi o primeiro, que é esse da lei de causa e efeito, vou falar do segundo e depois vou pular para o 16, tá? Então, o segundo diz assim, ó, a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. É o que poderia ser chamado de céu, mas não é o céu da cadeirinha. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e privação de gozo. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimento. Quer dizer, se você foi bom, você vai ser feliz. Se você for imperfeito, você vai sofrer as consequências disso. Porque tudo tem uma consequência. Se eu te causar o mal, vai ter uma consequência para mim. Eu te deixei triste, eu te maltratei, eu fui mal educada com você, eu fui isso. Então, eu vou ficar com a minha consciência pesada, porque eu sei que eu errei. Então, eu vou sofrer essa consequência. Futuramente, serei eu que passarei por alguma humilhação, né? Não necessariamente você, Daria, foi ofendida, você me ofende. Aí eu fico toda chateada de ser ofendida, te ofendo de novo. E isso vira um círculo vicioso, né? Então, não necessariamente você sempre que atingir uma pessoa, esta pessoa vai te atingir. Não. Às vezes o sofrimento vem de uma outra forma, né? É lei de causa e efeito mesmo, e a gente lembra também lá do é dando que se recebe, né? A gente dá alguma coisa para o universo e fica com aquele campo energético aberto para receber na mesma sintonia, né? Na mesma vibração. Medida, né? E então o codificador Allan Kardec nos presenteou com esses artigos. E aí no artigo 16 e 17, eu vou fazer uma misturinha aqui do 16 e do 17 para a gente dar tempo de comentar esses. O capítulo 16 repousa em 3 aspectos fundamentais. 3 aspectos, que é arrependimento, expiação e reparação. Só arrependimento, se nós fosse recordar aqui tudo dele, já daria para a gente passar a noite. Então, o arrependimento não é a pessoa chorar, né? Ai, eu errei, me desculpa, eu não queria te ofender, me perdoa, me desculpa, e chora e tal, e você perdoa. Amanhã ela te ofende de novo. Isso não é arrependimento. Arrependimento é você mudar de conduta, mudar a sua mentalidade. Porque se você erra hoje, pede desculpa, ela te perdoa. Amanhã, mesmo que você não faça mais isso com ela, você vai e faz com outra pessoa. Então você não mudou a sua mentalidade. Você não mudou
não corrigiu a sua imperfeição. Então, arrependimento sincero é você arrepender e não praticar mais. Conta que André Luiz, quando ele chegou no umbral e caminhando junto com os mentores espirituais para recolher algum espírito, para melhorar de situação espiritual e tal, aí que tinha uns chorando, me socorre, por favor, me tira daqui. E ele falava assim, gente, vamos tirar. Os mentores falavam assim, André Luiz, não é assim. Não é assim que procede. Há de ter um arrependimento sincero. Esses daí estão fazendo lamúria. Esses daí estão apenas querendo chamar atenção. Eles não estão arrependidos. E ainda fala, quem chora não é choro de arrependimento. Muitas vezes é para chamar atenção. Tanto é que quando eles começam a distanciar, esse mesmo grupo que passava por sofredor e coitado, começa a blasfemar, xingar. Isso quer dizer, não estava arrependido de nada, né? Não estava arrependido de nada, porque já continua xingando. Então, arrependimento é aquilo que, quando João Batista e também Jesus, quando curava, ele falava o quê? Vai e não peques mais. João Batista, quando preparava o povo, batizando nas águas, simbolizando que naquelas águas tirava aquele passado imundo da pessoa, ele dizia, arrependei-vos, porque é chegada a hora do reino de Deus. Agora, se é chegada a hora do reino dos céus, quer dizer, se você quiser habitar nele, você tem que mudar. Então é o nosso caso. Se nós quisermos, nós estamos no mundo de prova e expiação. Se nós quisermos passar para o mundo de regeneração, é a hora. Arrependei-vos. Arrependamos, né? Nos incluindo, é óbvio. Arrependamos porque é chegado o momento de transição. E só ficará na terra, só herdarão a terra quem? Os bons, os humildes, os mansos, né? Então, arrependimento é isso. Depois, a expiação. O que seria expiação nas palavras de Kardec? A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais. Porque tem muita pessoa que não tem sofrimento físico, uma doença, ou está paralisado numa cama, ou alguma coisa séria de saúde, mas tem sofrimento moral, né? Tem um sofrimento, por exemplo, às vezes uma causa que a pessoa está passando de situação financeira, perda do trabalho, perda disso, daquilo. Então, é a expiação, que pode ser físico e moral esse sofrimento. Seja na vida atual, você pode fazer algumas coisas erradas aqui e aqui mesmo pagar. Ou na vida espiritual, quando chegar lá você vai ressarcir. Ou numa vida futura, reencarnando, viu? Então, existem essas três possibilidades. Então, o que vai acontecer? Nós vamos sofrer a consequência do mal que nós fizemos. Quanto tempo vai durar esse mal, Dariê? Da própria pessoa, né? Justamente. Do seu esforço. Enquanto estiver os vestígios do mal em você, esse mal vai durar. Então, como você disse, vai depender da pessoa, dela se corrigir, mas corrigir mesmo, né? Só falar, eu vou mudar, não. E amanhã você está fazendo a mesma coisa. Na outra reencarnação você vê e torna a errar. Então não é isso. E depois tem a reparação. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem você havia feito mal. Quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza ou por má vontade, achar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que de ti tiveram queixas em condições voluntárias ou escolhidas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito, ou tratar das consequências do ato. Então, a reparação é você ir fazer o bem tanto quanto o mal você causou. Entendeu? Não sei se temos tempo, só para contar um pequeno caso um pequeno caso de André Luiz comenta
que ele, quando chegou na vida espiritual, a mãe dele já era desencarnada e estava num patamar superior de vida espiritual. E ela, então, quando vai visitar André Luiz, ele fala: mãe, e o pai? Aí ela falou assim: seu pai está desencarnado, mas no umbral, um lugar de mais sofrimento, para quem não sabe. Então ele falou assim: mas no umbral, mãe, nós precisamos ir lá ajudá-lo. Ela falou: não, a pessoa precisa querer, precisa arrepender. E ele está lá com as suas 2 amantes. Então ele tinha amantes na terra, essas 2 amantes desencarnaram e ficaram os 3 lá sofrendo. Aí ele fala: mãe, mas nós precisávamos fazer alguma coisa pro pai, então vamos orar por ele. Aí ela diz assim: mas eu já tenho um plano para ele. Falei: qual é o plano? O plano é que ele vai reencarnar. Ele vai reencarnar e eu me dispus a ser novamente a esposa dele. Ela não precisava, ela se dispôs a ir e ser a esposa dele novamente. E as 2 amantes iriam reencarnar como filhas. Ela ia ser mãe das 2 amantes que foram do pai na vida anterior. E assim que o pai ia aprender a amar essas meninas como pai. Outro amor. E outra coisa, nós sabemos que na adolescência as tendências da vida passada podem ressurgir. Então esse pai, ele ia ter que reeducar essas meninas, tirando todos os vícios morais que ele tinha causado nela. Então isso é reparar. Isso é reparar. Ele iria fazer o bem para tirar aquela mancha que ele deixou espiritualmente falando nas meninas. Excelente exemplo. Com esse exemplo, nós encerramos o nosso bate-papo. Agradecemos a Darcy e a você também que esteve conosco, desejando muita paz. Até semana que vem.